Sejam bem-vindos ao meu canal. Nós agora vamos continuar a história do Everton, do Tom Coach, que agora ele vai falar quando ele foi, né? Ele conheceu a Mariana e o Timóteo, a família deles, né? Isso. E logo em seguida você foi, né? Conheceu a Igreja Adventista da Promessa. E ele vai contar pra gente como foi. Então, essa parte é engraçada porque, como eu falei, eu conheci eles na escola, fiz amizade. Mas a questão da igreja, eles me convidaram, né? Até me mostraram onde era a igreja, assim, de longe, mas eu não gravei muito, né? Aí, lembra do Jimmy? Uhum. Passou da escola, da segunda série, passou algum tempo depois. Eu, naquela amizade, só ia lá brincar e tal, e nada de igreja. Uhum. Quando eu fui, um belo dia, acompanhar minha mãe, ela bebia na época, ela ia no bar e tal. Numa sexta-feira, à noite, ela foi pro bar e eu sempre fui atrás dela. Ficava vigiando minha mãe, era coruja. Aí ia atrás dela e ficava com ela. Nessa sexta-feira, a gente encontrou no bar a mãe do Jimmy e o Jimmy. Do mesmo jeito também, acompanhando a mãe. Eu tinha... Era 99, né? A gente ia pros 12 anos já, tinha uns 12 anos. E aí eu encontrei ele, relembramos da segunda série, do que a gente fazia na escola e tal. E aí ele falou, rapaz, eu sou de uma igreja, eu sou da Igreja Adventista da Promessa. Eu fui insistindo, e eu sempre falo com as pessoas, 12 anos fui para a igreja, pelo convite de um amigo, e fiquei. Mas eu fiquei, não foi por mim, eu acredito que foi Deus que me fez ficar. Porque com uma criança de 12 anos, que foi convidada por um amigo, chega lá, cadê o amigo? O Jimmy não estava. O Jimmy nessa época estava frio. Ele estava se afastando. Ele te convidou? Ele me convidou e não foi. E eu fui no sábado e estudei na lição dele. A lição dele estava incompleta. Eu terminei a lição dele e ele não voltou na igreja. Eu concluí a lição dele, fiz o estudo, me batizei e cresci na igreja e ele não voltou. Mas foi uma história muito engraçada, foi muito interessante. E ele até falou comigo, eu acho que eu fiz falta para você lá, né? Eu falei, claro que não. Você foi instrumento de Deus. Eu fui lá e Deus fez o resto. E às vezes se ele tivesse naquele momento lá, você talvez... entendeu? Porque às vezes você ficaria pela amizade. Exatamente. E assim, já tinha lá a Mariana, já tinha o Timóteo, mas assim, foi uma coisa de Deus. Eu entrei no grupo de louvor, eu aprendi a cantar, eu aprendi a me desenvolver na fala. Eu lembro até hoje do primeiro dia que eu li um texto na igreja. Eu estava indo para a escola das crianças, na hora do lanche. Vontade de comer o lanche, travessei quando tinha um momento missionário. Aí o momento missionário, a irmã falou assim, quero convidar, lembra até hoje, irmã Vanusa. Quero convidar o irmão Everton para ler o momento missionário. Eu travei no meio da igreja e comecei a gaguejar e lia uma folha desse tamanhozinho, eu gaguejei, mano, tempão. Entreguei aquele negócio lá, fui para lá, comi o lanche e fui embora. Mas assim, foi a primeira vez que eu comecei a falar em público. E graças a Deus hoje prego, canto, faço tudo que tiver que fazer. Faz toda a obra, né? E aí, lá na igreja teve o batismo seu, Sim. Né? E teve lutas espirituais. Você pode me contar um pouco sobre isso? Teve porque, igual eu falei, minha mãe não era evangélica, né? E bebia e fumava. Meu pai também não estava firme na igreja e foi difícil ser adventista. E eu lembro que a primeira vez que eu fiz um passeio na igreja, que foi uma coisa muito legal, né? Que eu chegando assim, fizeram um passeio no Parque Pedra da Cebola, a gente ganhou umas bolsas, né? Umas mochilinhas. E eu usava aquela mochilinha para carregar a Bíblia. E por muito tempo aquela mochilinha foi não só a bolsa para carregar, mas o motivo pelo qual eu usava para não mostrar a Bíblia. Eu tinha essa dificuldade. Então, assim, ver eu com a mochilinha, eu não ia saber que eu estava indo para a igreja. Mas com muito trabalhar de Deus e com muito conselho e Bíblia, eu aprendi que não se pode se envergonhar do Evangelho. E aí eu comecei a entender, quando eu estava me preparando para batizar. E depois do batismo foi mais fácil. Batizei e entendi que o batismo não ia limpar meu pecado, não ia parar eu não ia ser um santo da noite pro dia, mas entendi algumas coisas que faltavam, como isso. E aí eu comecei a carregar a Bíblia na mão, passar pela rua onde meus amigos costumavam brincar, para eles verem que agora eu era cristão. Na verdade, as pessoas elas pegam o evangelho como
uma prisão e não a liberdade. É verdade. E é diferente. Você é livre. Você deixa de ser prisioneiro de muitas coisas para ser livre, né? E eu quero aqui, já nesse vídeo, colocar aí um desafio para você. Pra mim? No seu canal, eu quero que você faça um vídeo explicando um pouco mais para os jovens sobre como ser livre no Evangelho. Porque eu vejo que você traz essa juventude, né? Você tem esse pensamento jovial, até que o seu canal é sobre aventura e tal. E um cristão, essa meta aí, é muito difícil, né? Pensar assim, eu sou um cristão, como eu vou viver uma aventura, essa questão de ser um jovem, né? Na questão. Então eu gostaria de trazer aí essa meta para você. Eu aceito. Então agora, você me fala um pouquinho do seu crescimento espiritual, né? Como que foi após o batismo, né? Como que você lidou com isso? Depois, como que você... quais foram as coisas que você começou a fazer na igreja? Então, aí foi a fase que eu comecei a me firmar, batizei. Graças a Deus eu nunca desisti da fé, nunca passei por esse momento que as pessoas às vezes passam de desânimo, de sair da igreja, nunca, graças a Deus. Não fui criado na igreja, mas nunca fiquei... não vou ser hipócrita, né, de dizer que nunca passou pela minha cabeça de desanimar, de sair, de desistir. Isso todo mundo está sujeito a passar. Mas eu nunca desisti. O Espírito Santo sempre me firmou, sempre fiquei, mesmo passando essas dificuldades. A minha mãe saía, eu saía atrás, eu orava, às vezes ficava acordado com ela, mas eu sempre continuei firme, E as adversidades vinham, dava vontade de chutar o pau da barraca, dava vontade de chegar e parar de ir para a igreja, mas eu nunca desisti. Então foi a partir desse momento que eu comecei a afirmar mais, aprender mais a Bíblia, prestar atenção nas pregações. Então, eu firmei, depois do batismo, e comecei a prestar atenção nas pregações. Porque era uma coisa que quando eu era ainda novo, 12, 13 anos, eu estava assim meio aburrado na igreja, né? E a gente brincava muito assim, conversava com os amigos, aí todo mundo chamava atenção, e os adultos, né? Mas depois eu comecei a sentar na frente e comecei a prestar atenção nas pregações. E aí eu lembro que a irmã falava comigo, você tem que orar, levar uma disciplina espiritual para você. Orar, fazer suas orações, ler a Bíblia, entender, prestar atenção no que o pastor está pregando e começar a se concentrar. Aí eu comecei a fazer isso. Aí a gente entrou no grupo de louvor, montou, eu comecei a desenvolver meu canto. Graças a Deus tive uma facilidade, eu tenho uma facilidade para cantar enorme. Estou um pouco enferrujado, mas tive uma facilidade muito grande para cantar. E a gente começou a cantar e aí eu comecei a entender aquela coisa, a música começou a mexer comigo, eu comecei a entender aquela coisa da adoração. Aí na pregação, eu sentando ali na frente, prestando atenção na mensagem do pastor, eu comecei bem timidamente, que até isso dá vergonha, né? Uhum. Amém. Amém, Aleluia. amém. Aí eu comecei a falar um aleluia, um glória a Deus. E os meus amigos ali, os jovens ali da igreja, eles ficavam felizes, mas também você via que eles não tinham essa coisa, né? E olha, eles eram já da igreja, mas assim, comigo, com a gente é diferente. Acho que é a fase jovem, vergonha disso, né? E eu comecei a desenvolver. Aí eu lembro que o pastor fez curso, ensinou a gente como se portar, como pregar, como dirigir, na parte do louvor, como se falar com a equipe de louvor. E aquilo ali foi meu ápice. O ministério de louvor eu fui fazendo as aberturas e sempre era eu. E na pregação eu comecei a prestar atenção. E o que foi acontecendo foi que o Espírito Santo começou a me tocar. A trabalhar. Vida, a te usar. Isso. E aí eu comecei a glorificar a Deus. Ao glorificar, eu comecei a sentir a conexão com a palavra. Depois disso, foi os cargos da igreja, né? A gente foi aprendendo a ser superintendente, que na época era uma espécie de dirigente da escola bíblica, que cantava os louvores, que dava as oportunidades. Depois eu fui secretário de escola bíblica também, por muito tempo. Já fui, por um pouco período de tempo, tesoureiro da igreja. Já fui zelador da igreja também. É uma função que eu amo também, fazer, limpar a igreja. Fui zelador. E
E tudo demais as coisas relacionadas à diaconia, de servir ao próximo, de ajudar os irmãos, eu sempre fiz. Sempre gostei de fazer essas coisas. E aí quando os anos foram avançando, a gente foi crescendo, aprendendo. Uma coisa que eu levo como crescimento espiritual para minha vida é que eu comecei a conhecer as pessoas e sair do meu mundinho quando eu entrei na igreja, quando eu desenvolvi na igreja. Você soube também dividir, né? Separar o que é bom, o que é ruim, quais são as pessoas que estão influenciando as amizades para o bem e influenciando para o mal. Né? O batismo que foi o meu encontro com Deus. Eu lembro até hoje que foi um retiro e aí, até então eu não tinha essa experiência com Deus. Eu estava nessa coisa de glória a Deus, aleluia, sentindo a presença de Deus, chorando, orando. E quando chegou nessa época, em 2008, teve o primeiro retiro aqui no Espírito Santo, Transformados para Transformar, né? E a gente se dedicou muito a esse retiro, consagrou, foi um retiro espiritual. E quando a gente estava cantando na abertura, aquele hino, acho que é do Trazendo a Arca, a marca da promessa, nossa, foi incrível. Eu senti algo... Foi impactante. Senti algo impactante. A gente cantando e eu era o que estava conduzindo. E quando chegou na hora de cantar sobre a marca da promessa, eu senti algo me tomar, né? Aquela presença maravilhosa que eu nunca tinha sentido antes, me tomou de uma forma tão grande e eu caí de joelhos e comecei a falar outras palavras que eu nunca imaginei que eu ia falar, línguas, em outras línguas desconhecidas. E foi a primeira vez que eu senti essa coisa incrível, que é tão triste ver que os jovens de hoje não têm essa busca, não querem buscar isso. E não se abre para isso, se abre abre para tantas coisas que não traz benefício, mas para algo que realmente faz bem e faz toda a diferença, não se abre. Esse foi o divisor de águas da minha vida espiritual, porque até então eu estava aprendendo, me preparando. E aí o Espírito Santo me selou e disse, agora, é você. E dali para lá eu entendi a visão de Deus, questão de chamado, a questão de firmeza. E o desenrolar das outras coisas, pregação, tudo que eu já fazia antes, foi natural. Aí os anos passaram e nós chegamos em 2010. A igreja costumava fazer o encontro no mês de junho, Celebrando o Amor, que era um culto destinado aos namorados, onde os namorados faziam declarações, e às vezes até os solteiros saíam namorando, né? Então, e eu, com aquela coisa de ser tímido, e nunca, na minha fase de 12 até essa fase de 2010, não ter relacionamento, só dedicado à igreja, eu era muito tímido, muito fechado, muito retraído. E eu falei, eu quero parar com isso, eu quero arrumar uma namorada. Eu falei, Senhor, me arruma uma esposa, Senhor, eu quero uma esposa. Eu quero uma esposa. Aí eu orava, eu falava, Senhor, eu vou orar, eu vou pedir uma mulher, uma esposa, uma namorada, alguém que seja compromissada com a tua obra, que me ajude, que eu possa casar, que eu possa mudar de vida, né? 2010. E foi aí que, neste evento, já conhecia a minha esposa hoje, Gladys, né? Na época, a gente já se conhecia porque, quando eu entrei na igreja de Jardim Botânico, a igreja fazia caravanas ano após ano. Fazia o Amigo X. Um ano ela fazia o Amigo X aqui, em Nova Esperança, e no outro ano ela fazia o Amigo X lá em Botânico. E eu já conhecia ela, de amizade, de convívio. Mas, em 2010 só, é que aí brotou aquele sentimento, aquela coisa do chaveiro, aquela coisa da... né? Eu lembro que eu cheguei pra ela num evento... A escolhida. Cheguei no evento e falei, eu vou partir pra cima. Eu falei, você já encontrou o seu Isaac? E aí ela pegou e falou, o quê? Aí eu falei, na Bíblia o homem não caça, o homem que caçou a mulher lá, não é o Isaac que caçou a Rebeca? Aí ela falou, tá, não encontrei não, tô orando a Deus pra Deus me mandar o marido. Aí eu, opa, já achei alguém que tá orando pedindo um marido. Poxa, passou o nível de namorado, tá pedindo um marido. Então essa aqui já tá em primeiro lugar. E eu estava orando de um lado, ela orando do outro, e aquilo foi o pivô, né? E a gente conversou e tal, se entendeu assim, mais ou menos. E aí eu combinei com ela, falei, vai ter o evento semana que vem, vamos lá. Aí ela falou, vou pedir minha mãe e tal. Aí depois eu liguei pra ela, combinamos de ir. Enfim, fomos. Ela foi daqui, eu já morava lá. Eu falei, quando acabar eu te levo em casa. Pronto,
chegou lá, teve o evento, e aí ela também já estava interessada, ela já estava orando, ela gostou do que a gente teve, aquele momento. E aí eu lembro que ela mandou um bilhetinho pra mim. E já tinha... Sempre a cartinha, né? E sempre tem uns cupidos na igreja, né? Tem uns que bancam o cupido, né? Eles estavam tentando fazer eu empurrar pra outra menina lá, né? E aí, fulano tá solteira, por que você não é? E eu falei, não, deixa eu quieto, porque eu já sabia da outra estratégia, né? E nisso, chega ela e passa na frente e escreve um bilhetinho. Ela tomou a iniciativa e mandou o bilhetinho. Até hoje eu lembro mais ou menos. Era alguma coisa assim que falava que queria ser minha eterna namorada. Eu não fui aquele namorado que fez certinho, que chegou e pediu e tal. Eu custei em pedir, quando pedi já não pedi pra namorar. Quando foram ver já tava namorando. E já deu a entender aquela coisa assim meio estranha. Eu falei, será que esse negócio vai dar certo, rapaz? E o negócio não é que o negócio foi indo, a gente foi fazendo planos. Aí, quando a gente já tinha passado um bom tempo que a gente conversando, a família já estava se acostumando com aquele cabra vindo todo fim de semana. E eu peguei e falei com ela, a gente tem que decidir se a gente vai casar ou não. Já tinha passado bastante tempo, quase 2 anos já. E aí a gente decidiu casar mesmo. Fizemos nossos planos, o que a gente queria da vida e tal. E aí eu lembro que eu falei, agora eu tenho que fazer do jeito certo, porque na primeira vez a gente ficou enrolando, e só namorando, e o pessoal foi acostumando com a gente, e eu sempre tinha essa consciência de que o certo é certo. Eu tinha que chegar e tal. Conversar com a família. É uma das coisas que se eu pudesse voltar no tempo, voltaria e faria tudo de novo, faria do jeito certo de novo, né? Pediria a mão, falaria, olha, eu não tenho experiência, né? E aí agora não adianta chorar pelo leite derramado, agora eu tenho que fazer certo. Vou pedir a mão dela em casamento, então agora eu vou falar com seu pai e sua mãe que a gente quer conversar com eles. E aí marcamos um dia, conversamos aqui, aí meu sogro me deu um conselho o conselho ele ama a coisa assim de roça e tal, dessa coisa de plantação, e ele deu um exemplo que ele traz da vida dele, né? Que é a tal da cangaia. Eu acho muito engraçado isso. E a primeira coisa que ele falou foi isso, né? E é até engraçado isso, porque se fosse para traumatizar, para não ter, era ali que acabava. Ele falou, você sabe o que é cangaia? E eu falei, não, cangaia é um negócio que coloca nas costas do animal de carga. E quando coloca aquilo e vai para uma jornada, né, carregar aquele peso, não pode tirar aquele peso do animal, não pode tirar aquilo, a cangaia do animal. E às vezes a jornada é longa, tão longa que fere, e aquela ferida vai ficar ali, só vai tratar quando chegar lá, não pode tirar. O animal sofre, mas não pode tirar a cangaia. Você entendeu? Aí eu falei, o quê? Aí ele falou assim... Pressão psicológica. Aí eu falei, tá, quem é a cangaia? Quem? Aí ele explicou direitinho, falou, o casamento é igual isso, o casamento é uma jornada onde a cangaia não pode sair das costas. Vocês vão casar e vocês não podem separar. Vão passar por momentos difíceis, desgastantes, e vocês têm que se conhecer. Aí um conselho que ele falou comigo, que eu nunca esqueci, foi esse: beija menos, conversa mais. E aí a gente foi conquistando junto as coisas, né? Formando o nosso pensamento, nós conquistamos, né, uma casa pela graça de Deus, né? Conquistamos a nossa família, Deus nos presenteou, um casamento abençoado. A cerimônia foi linda também, né? Eu cantei para ela, a gente fez uma cerimônia, foi simples, mas a gente foi assim emocionante, né? Tem lá, acho que no meu Face ainda o vídeo, um pedacinho do vídeo eu tentei cantar o hino para ela, não consegui, me emocionei, porque eu tava muito, aquele dia eu tava nervoso demais, mas foi uma cerimônia bonita, uma cerimônia simples, bonita, e foram passando os anos, a gente foi construindo a nossa casinha aos poucos, hoje tá assim, quase terminada, mas está confortável, né? E eu só tenho a agradecer a Deus, né, pela vida dela, a Gladys e a Sofia, que veio em 2019, né? Nasceu. Sofia também nasceu assim, a gente, numa situação que a gente pensou, no caso eu estava já com fé em Deus, sempre tranquilo, né? De um tempo para cá Deus tem me tranquilizado muito, me dado muita paz, muita calma para me pensar. Eu sempre fui assim, uma pessoa que pensa bem antes de fazer as coisas e tal. Mas a gente teve a Sofia em 2019 numa situação muito complicada, né? A Gladys, ela
ela sofreu muito para ter a Sofia e ela teve que ficar muitos dias no hospital. Isso foi muito difícil para nós, para ela, né? Foi uma fase que a gente ficou, orei a Deus, pedindo a Deus ter misericórdia. A Sofia nasceu com eles não explicaram direito até hoje, né? Ali no hospital em Cariacica, na maternidade, tanto ela quanto a Sofia, eu esqueci o nome agora, infecção. A doutora só falou isso, que pegaram uma infecção no parto e houve laceração também. Foi parto normal, a Gladys sofreu muito. E aquela fase de ficar no hospital ali e tal foi muito dolorido para elas, para mim também. Eles aplicando as agulhinhas assim nela, todo dia tinha que fazer exame, todo dia tinha que fazer essas coisas. Mas foi assim, vitorioso sair de lá e hoje ver a Sofia do jeito que ela tá, né? Andando, falando, esperta, engordou, ela tava magrinha, engordou, teve dificuldade para pegar no peito, mas engordou. Presente de Deus para nós, a gente só está aprendendo, crescendo cada vez mais espiritualmente na igreja. Passamos por uma fase complicada aí nessa fase das doenças, né, que veio, né? E agora, graças a Deus, eu só tenho a agradecer. Quando eu olho para trás, eu reconheço o cuidado de Deus, voltando lá na minha infância, permitiu que eu nascesse, né? Permitiu que eu vivesse, permitiu que eu conhecesse as pessoas certas, permitiu que eu também conhecesse as pessoas erradas, mas permitiu que eu tivesse o livre-arbítrio de escolher. E permitiu que eu escolhesse o caminho certo, me abençoou nas minhas escolhas e colocou pessoas no meu caminho que só agregaram na minha vida. Então, hoje, eu louvo a Deus pela vida que eu tenho, ainda não sei qual vai ser o meu futuro, estou conquistando cada dia um pouquinho, orando a Deus para que apareça, né, dê certo alguma coisa, ache o meu foco, ache o meu rumo e estamos aí, só agradecendo a Deus. Te fazer algumas perguntas. Você como cristão, hoje você se vê como? Uma palavra. Uma palavra? Uma palavra para resumir como cristão. Fé. Só posso falar fé. Fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E uma coisa que eu levo é que Deus me ensinou. Ele tem me ensinado, né? Mas eu acredito que eu já aprendi o que é fé. Eu já aprendi o que é fé. Já aprendi a acreditar no que eu não vejo. Já aprendi. Graças a Deus. Algumas fases da vida me ensinaram isso e hoje eu tenho uma tranquilidade muito grande. Às vezes a pessoa fala assim, meu Deus, ele é muito tranquilo. Não. Realmente por dentro eu estou angustiado, mas ao mesmo tempo eu entendo e já conheço o Deus que eu sirvo. Como esposo, uma palavra. Paciente. Você é paciente? Paciente. Sou paciente. E como pai? Como pai? Como pai sou bobo. É pai babão. Sou muito bobo, sou bobo demais. E eu gostaria que você trouxesse uma frase, assim, uma palavra única para as pessoas que estão te vendo, né? Sobre tudo isso que você passou na sua vida. O que você pode falar para as pessoas, os jovens, né, que estão passando hoje? Tudo, assim, um resumo. O que você pode levar para os jovens de hoje? Principalmente os homens, né? Eu digo para você que está na situação que eu estava, que já está tendo contato com Deus, ouviu uma pregação, vai à igreja de vez em quando, mas ainda não tem compromisso com Deus, né? Que Deus tem um trabalhar na vida da gente que a gente não entende. E cada um, ele tem um plano. Não tenha dúvida que ele tem plano na sua vida também, assim como teve na minha. E talvez eu contando isso aqui, essa história de vida, está batendo com a história da sua vida também. Então, assim, eu espero que com isso eu tenha ajudado a motivar você a se dedicar a Deus, a entregar sua vida a Deus, a entender que Ele tem os planos e os meios dele. Ele vai usar pessoas e lugares e situações para que a vontade dele se cumpra na nossa vida. Agora, a gente tem que querer também, a gente tem que dar o primeiro passo, a gente tem que insistir. A mensagem vem, Ele usa pessoas, mas a gente tem que querer. Então, um resumo mesmo é graça. Eu olho para trás e vejo a graça de Deus na minha vida de uma forma que até hoje eu não consigo entender e ela me constrange. Quanto mais a gente pensa que a gente não é merecedor desse amor, mais Ele joga um balde de água fria na gente e diz assim, eu te amo assim mesmo.
E eu vi e vejo e continuo vendo. Ele só tem me dado presentes que eu não mereço, e a única maneira de eu retribuir é sendo fiel. Então, se você tem também essa sensação de que Deus tem te abençoado, entregue-se a Ele, dedique-se a Ele, se joga de cabeça e Deus vai te abençoar grandemente. Amém. Amém. E esse é o final do nosso vídeo. A gente conseguiu chegar no final dessa história. Acabou o resumo. Esse foi o resumo. Então você que gostou dos vídeos, se inscreva no canal. O que você está esperando? Coloca seus comentários aí, ativa a notificação, tá bom? E vai lá e se inscreve no canal do Tom Coach, que é os Caçadores de Aventura, que lá vai ter novidade pra vocês. Não esquecendo da sua meta, hein? Que eu coloquei pra você o objetivo. O objetivo, né? E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até o final. Tchau, gente. E eu espero você lá. Dá uma passadinha lá, curte o conteúdo. Ainda estamos no início, mas eu espero também que traga um pouco de alegria na sua vida também, tá? E Então compartilhe com os amigos. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu.